Na realidade, a cardiologia, ela é uma ciência que evolui a cada dia, né, e vai ampliando o seu espectro, né. Esse ano eu estou fazendo 40 anos de formado, né, e na época que eu fui treinado, o cardiologista era um bombeiro hidráulico e um bombeiro elétrico. A gente tratava de arritmias, né, ou seja, doenças elétricas do coração, e se preocupava muito com a bomba cardíaca e com a hemodinâmica, a hidrodinâmica. E hoje o cardiologista é profissional que tem muito mais desafios, né, principalmente frente às doenças cardiometabólicas, né, que representam a causa principal que levam as pessoas a desenvolverem a falha da bomba cardíaca, que é a insuficiência cardíaca. Então, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, colesterol elevado, acabam se traduzindo em dano à função do coração, tornando o coração duro, né, e isso gerando um modelo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E, obviamente, quando o indivíduo infarta, né, decorrente à aterosclerose causada pelas condições cardiometabólicas, ele dilata o coração. Então, isso é muito importante, né? Quer dizer, a gente tem hoje essa evolução da cardiologia. E, principalmente, a cardiologia passou a ser, ah, cada vez mais algo que as especialidades elas começam a se conversar de forma muito importante. E, obviamente, a interdisciplinaridade. Então, eu estava agora vendo a Science, a capa da Science daquilo que foi o Breakthrough de 2023. E aí você encontra lá o quê? Uma agulha e uma injeção, ou seja, a semaglutida. É um remédio que revolucionou o tratamento da obesidade. E esse ano a gente sabe que não só trata a obesidade, mas previne a doença cardiovascular no paciente obeso. E hoje, no mundo inteiro, não é, a gente vê os efeitos de um medicamento reduzindo a obesidade. E agora a gente com certeza que reduz risco cardiovascular. E também, tratando pessoas obesas, a gente diminui sintomas de insuficiência cardíaca. Então esse é um ponto, assim, fundamental. E por outro lado, a gente tem, ah, na Nature, né, se a Science apresenta o que foi o breakthrough, e aí aquilo que foi o grande impacto, que é justamente a visão cardiometabólica, né, em que você que lida com exercício, que trabalha na área de reabilitação, sempre chama muita atenção de porque ainda é subpesquisa. A gente tem agora na Nature qual foi os 10 maiores nomes da ciência mundial nesse ano de 2023. E pela primeira vez aparece um não humano, que é o ChatGPT. Ou seja, cada vez mais lembrando ao médico aquilo que precisa ser feito no cuidado do paciente, como prescrever a reabilitação, a gente vê ferramentas que vão ampliando a cognição médica e vão criando oportunidades de a gente oferecer o cuidado certo. Em resumo, a cardiologia hoje ela passa justamente de tratar os pacientes da forma correta, na prevenção, eh, aqueles que já têm a doença, oferecer o tratamento certo, reduzir o tempo entre o início do sintoma e o diagnóstico, oferecer ao paciente o acompanhamento e o monitoramento domiciliar e personalizar o cuidado, usar a genética e uma série de dados do paciente, a ciência de dados, para personalizar o cuidado. Então a gente vê hoje um novo conceito, uma emergência, aquilo que a gente chama de metaclínica da cardiologia. Alguma coisa que vai além da clínica, alguma coisa que a gente usa dados, inteligência artificial, e obviamente constrói um plano de cuidado dos pacientes. Então os pacientes, quando terminam a consulta hoje, ele não só deve pedir que dê a ele uma prescrição, né, ou seja, um conjunto de remédios e, obviamente, um calhamaço de exame para fazer. Mas pergunte também qual é o plano de cuidado. Isso é fundamental, porque sem um plano terapêutico, você que também milita na área da medicina hospitalista, você sabe que é justamente nesse momento que você, como médico, se reúne com a equipe multidisciplinar, você constrói um projeto terapêutico para o seu paciente. Então, os pacientes cardiovasculares são pacientes crônicos.
né, não vai ser salvo com um remédio ou um stent. Ele vai precisar de cuidado, né, e frequentemente obviamente educação. Então, esse também é um ponto, assim, fundamental para mim hoje, poder estar aqui exercendo aquilo que eu acredito, que é o letramento e o autocuidado, dos pacientes. Então, caminhar 10.000 passos por dia, fazer, obviamente, uso dos seus medicamentos e fazer uso da atividade física, ter uma alimentação adequada, dormir 7 a 8 horas por dia. Tudo isso vai construindo aquilo que a gente chama hoje da moderna saúde cardiovascular ou cardiometabólica nos seus 8 passos. Então esse é a coisa importante hoje. A gente quer falar em prevenção, né, porque a insuficiência cardíaca infelizmente, na cardiologia, é um dos maiores desafios. É parecido com um câncer. E o que você tem que trabalhar é para que esse paciente seja identificado e tratado precocemente. E uma coisa, você abordou e falou, só para chamar um pouquinho mais a atenção, quais são os fatores de risco que podem levar o paciente a uma insuficiência cardíaca? Excelente pergunta, né? O que leva à insuficiência cardíaca? Eu diria que o grande fator de risco para essa condição é a hipertensão arterial. Então, todos nós devemos ter uma pressão arterial de 120 por 80. E reduzir a sua pressão arterial quando você é hipertenso e acompanhar diariamente a sua pressão arterial é importante para você ajudar o seu médico a ter a hipertensão arterial tratada.